Stefan, você comentou algumas situações aí, principalmente que eu queria repercutir contigo. Primeiro é a questão da inflação, de buscar títulos que possam proteger de toda essa movimentação. A segunda, as questões políticas. A gente vê vários ruídos aí que podem, inclusive, impactar na inflação. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre essa estratégia. Se, na sua visão, é melhor procurar, de repente, alguns títulos mais curtos ou pensando mais no médio, longo prazo. Essa variação da inflação tem formas de se proteger mais, se proteger menos, pensando na dinâmica da curva de juros? Claro, essa é uma excelente pergunta, né? Eu vou te falar como nós estamos nos posicionando aqui e passar um pouco a racional disso, né? Eu vejo nos títulos de inflação um prêmio bem atrativo na parte intermediária da curva, sejam para vértices de 5 a 7 anos, né? Porque a gente pega o upside, né? A gente tem uma valorização dos ativos caso o Banco Central realmente ancore a inflação, né? E mesmo que tenha um cenário político mais adverso ou um aspecto fiscal mais negativo, que vá contra o teto de gastos, né? Tendo muita discussão ao redor dos precatórios, muita discussão, né? Muito noise político que vem impactando muitos ativos, a gente também fica protegido, né? Porque se você for pensar a taxa de juros real nos Estados Unidos hoje para 10 anos, ela está menos 1,30%. Ou seja, a gente tem um prêmio aqui de taxa de juros muito grande em termos reais. Então, boa parte desse ruído, né, já está espelhado no preço. Então, a gente tem calibrado aqui de duas maneiras, tá? A gente tem calibrado metade da posição em títulos indexados à inflação, nessa parte intermediária da curva, e uma outra parte a gente tem alocado muito em títulos de crédito privado, debêntures indexadas ao CDI, e alguns títulos bancários com prazo médio também de 5 anos. Né? E boa parte disso, né, a gente se beneficia muito da subida dos juros. Né? Se a gente for olhar, né, por exemplo, pegar o caso das debêntures high grade, com alta capacidade de pagamento, a gente vê hoje as taxas, né? Taxa esperada para os próximos 24 meses é uma Selic ao redor de 8, vamos arredondar um pouco aqui para ficar mais simples a conta. E a gente vê os títulos corporativos pagando uma taxa acima da taxa Selic, né? Que os gestores de crédito privado chamam de spread de crédito, ao redor de 1,50% a 2%, 150 a 200 bips. Então a gente está falando de retorno nominal, pessoal, de 9 a 10%. Uma duration de 3 anos, né, em títulos que têm uma volatilidade de 1 a 2%, volatilidade muito baixa. Então, a gente vê excelentes prêmios, né, excelentes riscos, um risco-retorno muito bom, e importante salientar, que eu vi até você comentando na transmissão antes, que a capacidade de pagamento das empresas brasileiras hoje estão muito melhores, né, não só nas exportadoras, né, esses resultados do segundo trimestre têm superado muito positivamente, né, você vê as empresas alavancando, pagando dividendos muito atrativos para os investidores de equity, mas isso também melhora a capacidade de pagamento da dívida, né? Lembrando que os credores, né, estão sêniores aos acionistas, né? A gente recebe primeiro dentro do fluxo, na estrutura de capital, no fluxo de caixa da empresa. Então a gente vê um retornos atraente, né? Você vê títulos pagando 10% pré-fixado, né? Se você pega o pós-fixado que está na curva mais o spread de crédito, você vê uma parcela muito relativamente grande com a volatilidade baixa, né? E outra coisa que é bom, né, calibrar dentro de um portfólio é você saber distribuir os pesos dentro das classes de ativos, né? Porque, né, você está falando do retorno 10%, vamos considerar que a gente tem uma inflação de 6, 4%, está falando de retorno acima da inflação de 4, 5%. Né? Então, acho que é bem atrativo, mas principalmente na parte intermediária, tem evitado prazos mais longos, porque por causa da questão do custo de oportunidade, né, pessoal? Assim, se a gente tiver um cenário eleitoral muito agressivo, ou seja, né, bem polarizado, né, enfim, com bastante ruído, que tudo leva a crer hoje, né, que vai ser uma coisa nesse sentido. Eu acho que é difícil fazer previsão do cenário eleitoral do ano que vem, né? A gente, um ano antes da eleição, acho que está muito cedo para comentar isso, mas tem uma precificação dessa maior aumento da volatilidade, né? Então tem esse primeiro ponto, e o segundo principalmente o teto de gastos, né? Eu acho que o Brasil, né, sempre namorou, a gente olha ao longo da nossa história, sempre que a gente tinha um crescimento econômico forte, né, aumentavam-se os gastos públicos, né, para você fazer uma ancoragem eleitoral dentro daquele determinado candidato,
E sempre que você tinha uma repressão econômica, que nem tinha acontecido no Covid, a gente tinha que aumentar o gasto público também para salvar as pessoas, né, que estavam ali na margem da pobreza e estavam passando por um sistema de dificuldade. Então, acho que o teto de gastos é muito importante, porque a partir do momento que a gente tem uma atividade econômica forte, mas tem um gasto público controlado, né, o país entra numa desalavancagem, assim como a gente observou nas empresas, como comentei há pouco. Né? Então, prazos mais longos, né, caso essa regra seja quebrada, né, a gente vai ver um aumento principalmente na parte longa da curva. Eu acho que dificilmente os juros precificados no contrato pré-fixado para 2027 não vai estar ao redor de 9, ele vai estar ao redor de 12, 13, 14. Por isso que é importante, né, como são ativos longos, né, ou seja, o prazo médio desses ativos é muito grande, qualquer variação da taxa tem um impacto muito grande no preço, vai fazer com que esse título tenha uma desvalorização muito forte. Caso você precise vender no mercado secundário, você provavelmente vai vender com algum deságio. Por isso que é atrativo longo, só que ele é atrativo por um motivo, né? Então a gente tem que calibrar sempre e pensar, né, tanto no cenário que as coisas dão certo, como no cenário que as coisas não dão tão certo assim.